Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de matemática desta semana, nossa última aula desta semana. E na nossa aula de hoje nós vamos iniciar fazendo a correção da ficha de atividades que está entre as páginas 57 e 58. Então, olha só. A primeira questão, ele apresenta aí duas promoções. Então, Joana queria comprar um casaco que nas duas lojas possuía o mesmo valor. Porém, na loja Baratinho, o desconto estava de 1/5 em cima do valor de R$80. Então, eu preciso descobrir qual o valor desse desconto. É só fazer, ó, 1/5 de 80, a gente já aprendeu, né? Que divide 80 por 5 vai dar igual a 16. 16 vezes 1, próprio 16. Então, o desconto é de R$16. Se o casaco custava R$80 e eu tiro o desconto de 16, a subtração, vai restar R$64. Já na loja Baratão, o desconto estava de 25%. Então, eu vou descobrir quanto é 25% de 80. Pego 80 dividido por 100, porque é o valor padrão da porcentagem. E o resultado eu multiplico pelo valor do desconto. Vai dar igual a 20. Então, o desconto da loja Baratão é R$20. Eu pego 80 menos 20, R$60. Isso é a letra A, tá, gente? Já na letra B, ele pergunta qual dos dois descontos era maior. O maior desconto é o dessa segunda loja, da loja Baratão. Por quê? Porque o desconto é de R$20 e ele só era 16. Então, nessa loja aqui, na loja Baratão, o desconto é maior, tá bom? Já a segunda questão, gente, ele vem dizendo, olha só. Luciano e Mariana foram fazer compras. Luciano gastou 1/4 do seu dinheiro e Mariana gastou 20% do seu dinheiro. Veja a seguir o que cada criança afirmou sobre o gasto de cada um. Luciano gastou mais porque 1/4 é maior que 20%. Não é possível saber quem gastou mais. Pergunta, qual das duas crianças está correta? Justifique sua resposta. Gente, a criança que está correta é a menina. Por que é a menina? Pois não sabemos o valor que cada um levou. Então, como é que a gente vai descobrir o resultado? 1/4 e 20% de um valor que não foi nos dado. Então, não há como responder. Então, a menina realmente está certa. Já na terceira questão, ele diz o seguinte. Para ajudar nas contas de casa, Luiz borda bonés. Cada boné custa a ele R$8 e ele revende com 25% de acréscimo depois de customizar. Letra A. Por quanto Luiz revende cada boné? E aí? Então, olha só, gente. Como é que vocês vão responder aí essa letra A? Vocês vão calcular quanto é 25% de R$8. Então, para isso, eu divido 8 dividido por 100, dá igual a 8 centésimos. E esse valor eu multiplico pela porcentagem, que é 25. E vamos ter um total de 2. Então, se cada boné, ele gasta para fazer esse boné, para customizar, R$8, somando mais 2, porque é o preço que ele vem e revende, não é? Ele recebe por cada boné R$10, não é? Quanto ele lucra em cada um dos bonés que revende? R$2. R$8 ele compra o boné, R$2 é o preço que ele vende a mais em cima do produto. Então, o lucro dele pela venda de cada um dos bonés é de R$2. Na letra C, gente, ele pergunta quantos bonés Luiz precisa vender para obter R$230 de lucro. Então, se eu sei que ele lucra R$2 no valor de cada boné, eu vou dividir 230, que é o valor que ele precisa obter, por 2, que é o valor do lucro por cada boné. Então, o resultado vai dar igual a 115. Ele precisa revender 115 bonés. Já na letra D, ele pede para a gente escrever o acréscimo percentual que Luiz cobra na venda dos bonés na forma decimal e na forma fracionária. Gente, o boné, ele compra por R$8. Depois que customiza, que ele vende por 10, não é? Mas esse valor aqui, dentro de R$8 que ele paga pelo boné, o número 2, são quantas partes de 8? É quanto? 1/4, não é verdade? Então, 2 é o mesmo que 1/4 de 8. Quer ver como? 8 dividido por 4, 2, 2 vezes 1, 2. Então, é 1/4. Como é que eu represento 1/4 na forma de fração? Se eu sei que o número padrão da porcentagem é 100, 1/4 de 100 vai ser 25. Então, 1/4 ou 25%. Tá certo? E aí, a gente finaliza a correção dessa fichinha.
Então, turma, agora que nós já realizamos a correção da ficha de atividade, nós vamos estudar um pouquinho, rever, na verdade, o conteúdo que nós estudamos recentemente, que são as adições e as subtrações de frações com denominadores diferentes. Nós já sabemos que quando os denominadores são iguais, é só repetir e somar apenas o numerador. Vamos rever novamente como é que a gente realiza a adição e subtração quando os denominadores forem diferentes. E aí ele traz como exemplo 1/2 mais 1/3. A gente estudou que existem duas maneiras de resolvermos adição e subtração com denominadores diferentes. Que maneiras são essas? Ou a gente procura uma fração equivalente, ou calcula o mínimo múltiplo comum, o MMC, estão lembrados? Dos denominadores, para que deixe-as com o denominador igual. Como é que a gente faz isso, Tia? Observem, gente. Eu tenho aqui 1/2 mais 1/3. Os denominadores são diferentes. Então, eu encontro uma fração equivalente a 1/2, multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador por o mesmo número. Nesse caso aqui, eu multipliquei por 3, ó. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Encontrei uma fração equivalente a 1/2, que é 3/6. Já essa daqui eu também multipliquei por quanto? Multipliquei por 2. E aí, olha só, 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Eu encontrei uma fração equivalente a 1/3, que é 2/6. Enfim, ficaram as duas frações equivalentes agora para serem somadas. Os denominadores iguais, foi o que eu consegui fazer, o que eu queria que acontecesse. Repete e soma apenas o numerador. 3 mais 2, 5. Então, 1/2 mais 1/3, eu transformei em duas frações equivalentes e somei, que deu igual a 5/6. Tá bom? Eu também posso fazer essa mesma operação utilizando um mínimo múltiplo comum, que a Tia ensinou, e vamos rever como é que a gente faz. A gente pega os denominadores 2 e 3, coloca aqui, passa um traço, que foi assim que a Tia ensinou, e começa a dividir por 2. Então, 2 dividido por 2, 1. 3 dividido por 2 não dá, a gente repete. Agora, vamos dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. E 1 repete. Terminou quando parar em 1 e 1. E aí, eu passo o traço e multiplico. 3, 2 vezes 3, 6. E aí, eu achei o mesmo denominador, tá, gente? Como é que eu posso estar realizando aí? Coloco a fração do denominador igual e consigo realizar essa continha, tá bom? Olha só. Agora vocês têm aí a atividade da página 110 para responder. Eu convido vocês a pausar essa videoaula e tentar fazer essa atividade da página 110, na verdade, tá bom? Em seguida vocês dão play e conferem as respostas. Lembrando que a questão 5 ela não será feita, tá bom? Então vamos lá. Olha só, gente, essa primeira questão, ele pede para que vocês escrevam os 8 primeiros múltiplos de 3 e os 8 primeiros múltiplos de 7. Então, múltiplos, gente, é a mesma coisa que se eu disser assim, os resultados da tabuada do 3, os 8 primeiros resultados da tabuada do 3, os 8 primeiros resultados da tabuada do 7. Por quê? Porque 3 vezes 1, 3, vezes 3, 9, vezes 4, 12, vezes 5, 15, vezes 6, 18, vezes 7, 21, vezes 8, 24, vezes 9, 27. Quem são os 8 primeiros múltiplos do número 7? 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, vezes 3, 21, vezes 4, 28, vezes 5, 35, vezes 6, 42, vezes 7, 49 e vezes 8, 56. Aí ele pergunta, quem é o menor múltiplo entre 3 e 7? A gente vai calcular assim, ó, 3 e 7. Não tem como dividir por 2, eu divido por 3. 3 dividido por 3, 1. O 7 repete porque não se divide por 3. 7 dividido por 7, 1. Agora eu encontrei 1. 3 vezes 7, 21. Então, o menor múltiplo entre 3 e 7 é igual a 21. Já na segunda questão, ele quer que vocês calculem o MMC desses números aí. Então, vamos lá. Na letra A, ele quer que vocês calculem o múltiplo entre 6 e 7. E na letra B, vocês vão calcular o múltiplo de 10 e 8. Ó, da forma como a Tia ensinou, começando sempre pelo 2. 6 dividido por 2, 3. O 7 não dá para dividir, repete. Agora eu só consigo dividir por 3.
que dá 1, e repete o 7 porque não dá. Por 7 agora vai dar 1 e 1. 2 vezes 3, 5. 5 vezes 7, 35. Letra B, divido por 2. 5 e 4, não é? Divido por 2 novamente, que dá 2 e o 5 repete. Por 2 novamente, até não dá mais, tá certo, gente? 1 e o 5 e pelo próprio 5, 1 e 1. Agora eu vou multiplicar os resultados que eu encontrei. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, os múltiplos de 6 e 7, o menor, o MMC, resumindo, dá 35 e o de 10 e 8 dá 40, tá bom? Vamos agora para a próxima questão. Então, olha só, turminha, na terceira questão, ele quer que a gente encontre o MMC entre 2, 5 e 6. Tia, são 3 números agora. Não tem problema, é só organizá-los dessa forma aqui, tá certo? Começa a divisão sempre por 2. Depois, como não dá mais para fazer por 2, vou por 3. E depois, somente pelo 5, que é o único possível. Terminou 1 e 1, hora de parar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o MMC de 2, 5 e 6 é igual a 30. A quarta questão, vocês vão efetuar essas adições em que os denominadores das frações são diferentes. Então, eu tenho 1/4 mais 2/5. E tenho, na letra B, a adição 1/4 mais 1/6. Então, primeiro passo, tiro o MMC entre 4 e 5 e depois o MMC de 4 e 6. Então, olha só, gente, como é que vai ficar aí? Primeiro, eu descobri o MMC de 4 e 5 são 20, então eu coloco 20 e 20 e transformo aqui os numeradores. Então, veja bem. Eu multipliquei o 4 por 5 para chegar a 20. Então, o numerador eu também multiplico por 5. 1 vezes 5, 5. O 5 eu multipliquei por 4 para chegar a 20. Então, 4 vezes 5, 20. 2 vezes 4, 8. Então, eu vou somar aqui 5 vinteavos mais 8 vinteavos, que vai dar 13 vinteavos. Vai ser a resposta final. Na letra B, a mesma coisa. Ó. Tirei o MMC entre 4 e 6, deu 12. Eu multiplico o 12 por, aliás, o 4 por 3 para dar 12. Então, eu também multiplico por 3. 1 vezes 3, 3. O 6 eu multiplico por 2 para chegar a 12. E o 1 também multiplico por 2. 1 vezes 2, 2. Então, eu vou somar 3 dozeavos mais 2 dozeavos, que vai dar 5 dozeavos. Tá certo? E aí a gente finaliza essa atividade. Agora, vamos observar esse RA que está numa página antes da página 109. Vamos lá? Olha só, gente. Essa RA se chama operações com frações. Prestem atenção. Vocês já sabem fazer várias contas com frações. Pedro Henrique irá dividir com você outra maneira de fazer as mesmas contas. Eu descobri que algumas frações podem ser transformadas em números decimais e isso pode facilitar os cálculos. Quer ver? Para facilitar as coisas, eu penso que estou trabalhando com dinheiro. Por exemplo, 1/2 é o mesmo que R$1 dividido por 2 e isso é o mesmo que 50 centavos, ou seja, 0,50. Da mesma maneira, encontramos que 1/4 é o mesmo que 0,25, pois R$1 dividido por 4 são 25 centavos. 1/5 é o mesmo que 0,20 e 3/4 é o mesmo que 0,75. Essa conta parece difícil, mas usando o que eu descobri vai ficar bem fácil. Pense comigo. 1/2 é o mesmo que 0,50 e 1/5 é o mesmo que 0,20. Isso significa que 0,50 mais 0,20 resulta em 0,70. Dividido por 2 é o mesmo que 35 centavos, ou seja, 0,35. Use o que aprendeu e resolva essa expressão. Agora, fica o desafio. Se desejarmos resultado em fração,
como iremos fazer? Então, turma, agora nós vamos responder aí a subtração de frações com denominadores diferentes que está na página 111. Gente, é a mesma coisa, só vai mudar o sinalzinho da operação que a gente vai utilizar. Em vez de a gente somar, a gente vai subtrair. Mas nós precisamos também tirar o MMC entre 4 e 6. O MMC que a gente encontrar já vai seguir para as duas operações, tá vendo? Então vamos lá. Deem uma pausa na videoaula, tente fazer sozinhos essas duas subtrações e em seguida vocês dão play para conferir o resultado, tá certo? Então vamos lá. Então olha só, gente, como é que a gente fez? A gente descobriu aqui que o MMC entre 4 e 6 é 12 e aí eu coloco os denominadores 12, porque é esse que vai ser. Então olha só, o 4 eu multiplico por 3 para chegar a 12, então o 3 eu também vou multiplicar por 3. 3 vezes 3, 9. O 6 eu multiplico por 2 para chegar a 12. Então, 1 eu também multiplico por 2. 1 vezes 2, 2. E agora eu vou resolver. Ó. Repete o denominador. 9 menos 2, 7. Então, a resposta é 7 dozeavos. Aqui, como os denominadores são iguais, eu preciso tirar o MMC de novo. Eu já sei que o MMC é 12. Então, eu já coloco aqui e penso. Multiplico 4 por 3. Então, 1 vezes 3, 3. E aqui a mesma coisa, multiplico por 2. 1 vezes 2, 2. Tá? E aí, como é que fica a resposta? Repete o 12. 3 menos 2, 1. 1 dozeavos. Tá vendo? E aí, gente, a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá certo? Então, não esqueçam de tirar uma foto e mandar as atividades para a tia Ju, tá certo? Então, por hoje é só, nossa aula termina aqui. Não esqueçam de sempre manter os estudos em dia e um bom final de semana e até a nossa próxima aula, gente. Tchauzinho!